Olá, tudo bem? A cirurgia plástica é a última etapa do tratamento cirúrgico da obesidade. E o paciente bariátrico é sempre um desafio para o cirurgião plástico. É alguém que já enfrentou uma longa jornada contra todos os estigmas da obesidade e que está reconstruindo sua autoestima. Por isso, a cirurgia plástica vai muito além de um procedimento estético. As mais frequentes são a abdominoplastia, reparação da pele do abdômen, e a mamoplastia, a reparação das mamas. No programa dessa semana, a gente vai conhecer mais sobre essas duas cirurgias. Quanto tempo depois da bariátrica é preciso esperar para fazer a cirurgia plástica? Quais as informações importantes você precisa ter antes de fazer a cirurgia? Quem chega nessa sala e nessa cadeira geralmente está cheio de dúvidas sobre a cirurgia plástica. E hoje quem vai resolver isso aqui pra gente, Dr. Wendel Gueto, vai tirar todas as nossas dúvidas. E mais, os cuidados e as restrições da atividade física depois da plástica. E tem também a receita da semana. E aqui está pronto o nosso ceviche, um prato saudável, refrescante, picante, a cara da nossa Bahia, a cara do nosso Brasil. A TV Bariátrica está no ar. Muito bem, o nosso programa começa essa semana com a participação do cirurgião plástico Dr. Wilson Sintra. Seja muito bem-vindo à TV Bariátrica, Dr. Wilson. Muito obrigado, Fernando. Alegria é nossa. O Dr. Wilson vai tirar as dúvidas mais frequentes dos pacientes bariátricos que já enfrentaram aquela longa jornada de disciplina e de expectativa e agora vão precisar de mais dedicação quando chega o momento da cirurgia. É difícil, né, doutor? Perfeito. Na verdade, esses pacientes são pacientes que, depois de passar por um longo processo de adaptação pós-cirurgia bariátrica, eles têm algumas alterações corpóreas e vão nos buscar. Mas esse período aí de segurar a expectativa, ele dura quanto tempo? Olha, Fernando, os pacientes que têm indicação de fazer a cirurgia bariátrica e que operam, normalmente eles demoram por volta de 12 meses para perder o peso e chegar no peso próximo do normal, do ideal. Com 6 meses após esse período, nós caracterizamos como ele estando estável para ser submetido à cirurgia plástica. Então eu diria que 6 meses depois da estabilização do peso. Estamos falando aí de 1 ano e meio. 1 ano e meio. Depois daquele momento todo de disciplina, de expectativa, existe mais um momento importante. É a última etapa, né, doutor? A cirurgia bariátrica, a cirurgia plástica é a última etapa. Sim, inclusive a cirurgia plástica ela faz parte de um tratamento multidisciplinar desse paciente. É como se fosse um tratamento complementar depois que esse paciente perde peso. Agora, quando se fala em cirurgia plástica, fala-se muito no efeito avental. O que é exatamente isso? Depois que esse paciente perde peso e que o tecido gorduroso, a gordura, diminui, você tem uma sobra de pele. Quando isso acontece na região do abdômen, nós chamamos de abdômen em avental ou avental dérmico, que seria esse excesso de pele. Fico imaginando que é um campo muito fértil para infecções, para problemas, irritações de pele. Perfeito. Essa é a indicação funcional e reparadora da cirurgia que nós chamamos de abdominoplastia, porque nessas dobras de pele se acumulam ali suor, secreções naturais da pele, então favorece muito infecções de pele de repetição. Doutor, a pele é o nosso maior órgão, né? Cobre todo o nosso organismo, representa aí cerca de 16% do nosso peso, correto? Perfeito. Quando acontece a cirurgia plástica, a retirada do avental ou de outras partes que estão ali sobrando, o peso diminui também? O peso diminui. Só lembrar que a densidade da gordura é menor do que a da água, então muitas vezes aquele volume não representa tanto em peso, mas eu diria que sai por volta, aí na média dos pacientes, por volta de 2 a 3 quilos. Já, na balança, qualquer grama está contando, né, doutor? Quanto tempo nós demoraríamos para perder esses 2 quilos? Nem fala. Quanta escada tinha que subir, né, doutor? Agora, como toda cirurgia, a cirurgia plástica também tem os seus riscos. Para o cirurgião bariátrico que faz a cirurgia plástica, esse risco pode ser maior?
Cirurgia plástica é uma cirurgia como qualquer outra especialidade e tem os mesmos riscos cirúrgicos. Só lembrando que o paciente, quando ele vai fazer a cirurgia bariátrica, ele é um paciente obeso, então ele tem uma reação inflamatória crônica no organismo todo, com todas aquelas comorbidades que o acompanham. Pressão alta, colesterol alterado, diabetes. Quando ele opera a bariátrica, ele tem um risco cirúrgico. Quando ele vai operar a cirurgia plástica, esse risco é menor, porque esse paciente já não tem essas comorbidades. Como fazer uma cirurgia plástica com segurança depois da bariátrica? A repórter Júlia Bandeira foi conferir tudo o que você precisa saber. Quem chega nessa sala e nessa cadeira geralmente está cheio de dúvidas sobre a cirurgia plástica. E hoje quem vai resolver isso aqui pra gente, Dr. Wendel Hugueto, vai tirar todas as nossas dúvidas. Obrigada, doutor. Como o paciente pode se certificar que está nas mãos de um bom médico? O ideal é que o paciente seja operado por um cirurgião plástico. Um cirurgião plástico ou com residência em cirurgia plástica ou que tenha título de especialista. Hoje é muito fácil da gente fazer essa pesquisa. Primeiro ponto, saber se esse profissional é médico. Então no site do CRM você consegue colocar o nome ou o CRM desse médico e ver se é coerente. Então se ele é médico mesmo. E o segundo passo é, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, colocando o CRM, dá para saber se esse médico tem o registro da especialidade. E a anestesia? Essa é uma dúvida de muita gente. Qual anestesia se toma? A anestesia sempre foi um tabu. A maioria dos meus pacientes falam, doutor, eu não tenho medo da cirurgia, mas eu morro de medo da anestesia. Isso é super comum mesmo. A gente acaba fazendo, na grande maioria das vezes, a anestesia geral. Por quê? Porque ela é mais segura. O anestesista pega uma veia, essas medicações são administradas na veia, que já caem na corrente sanguínea, o paciente dorme. Não tem risco nenhum de acordar no meio do procedimento. E a anestesia geral é a mais segura que existe, porque a vida do paciente está sendo controlada pelos equipamentos e pelo aparelho de respiração. A cirurgia deve ser feita em hospital ou em clínica? E quando a gente compara clínica versus hospital, o hospital tem muito mais segurança. Os equipamentos de anestesia são melhores, você está amparado por uma equipe de enfermagem, um anestesista, a equipe cirúrgica é mais completa. Tá? Então fazer cirurgias grandes em clínica é colocar a vida do paciente em risco. E o preço? A gente deve desconfiar de preços muito baratos? Como é que a gente pode avaliar esse tipo de situação? O que a gente tem que dar de conselho para o paciente é desconfie de preços extremamente baratos. Não existe milagre. Você tem que arcar com uma equipe médica que é composta por um cirurgião auxiliar, instrumentadora e anestesista, no mínimo 4 pessoas, mais a parte hospitalar. Quando sai da média, pode desconfiar que deve ter alguma coisa errada por aí. No próximo bloco a gente vai falar sobre abdominoplastia e mamoplastia. O que é ser? É possuir uma identidade, é pertencer, é existir. Por isso, somos. Somos transformação. Transformamos histórias e impactamos vidas. Somos coração em tudo o que fazemos. Desde o marca-passo cardíaco, a primeira terapia da Medtronic, buscamos desenvolver mais tecnologias para melhorar a vida das pessoas. Somos superação. Somos a força de trabalho, dedicação e talento de cada um que faz parte dessa história. Desde 1971, levando inovações da tecnologia médica ao alcance dos brasileiros. Somos inspiração. Somos a história e o legado da Medtronic. Nos inspiramos na missão de aliviar a dor, restabelecer a saúde e prolongar a vida. Somos esperança. Somos pessoas que cuidam de pessoas com a determinação de nunca parar, pois levamos soluções para hospitais, médicos e pacientes de todo o Brasil. Somos futuro. A inovação é nossa essência. Nossas tecnologias tratam mais de 70 condições de saúde, como as cardiovasculares, neurológicas, de coluna,
diabetes e outras. Fazemos a diferença para que instituições e profissionais de saúde possam seguir em frente e juntos possamos mudar a forma como entregamos os cuidados aos pacientes. 50 anos no Brasil, da líder global em tecnologia médica. Medtronic Brasil, 50 anos. Somos transformação. Saúde, estamos de volta. Nessa semana a gente está falando sobre cirurgia plástica. E agora a gente recebe aqui na TV Bariátrica o cirurgião bariátrico, o Dr. Afonso Salé. Seja bem-vindo, doutor. Satisfação Obrigado, imensa Fernando. ter o senhor aqui conosco. A gente está falando sobre esse processo que o paciente vive e talvez depois de tudo terminado ainda tem mais uma jornada da cirurgia plástica. Ele fica ansioso? Fica. O tratamento cirúrgico da obesidade, das doenças metabólicas, é um caminho muito longo, né? A gente trabalha nessa área há 21 anos, temos vários pacientes operados. Pra você ter uma ideia, o tempo médio entre o paciente começar a brigar contra o excesso de peso ou obesidade e chegar à cirurgia, na nossa casuística, é de mais de 19 anos. Então, primeiro, exatamente o que você falou, ninguém chega a um nível de obesidade de indicação cirúrgica hoje e procura você para operar amanhã. Ele até chegar no cirurgião bariátrico, ele percorreu um longo caminho e várias tentativas frustas, não é, de resolver isso. Aí ele faz a cirurgia, os primeiros 2 anos é a lua de mel com a cirurgia bariátrica e metabólica, porque realmente os resultados são muito bons, impactantes em termos de perda de peso. Mas a partir de 1 ano de operado, ele começa a se deparar com aquelas situações difíceis, né? Excesso de pele abdominal, mais ou menos 80% dos pacientes operados são do sexo feminino, então tem a questão de mama, de braço e tal. E existe uma certa preocupação e pressão por parte dos pacientes, da equipe da cirurgia bariátrica, no sentido de tentar agilizar uma cirurgia reparadora. Então, eu acho que esse é um tema muito importante. Eu tenho certeza que você vai dar a oportunidade de discorrer no decorrer. Exatamente, a gente está falando sobre isso durante todo o programa e principalmente por esse detalhe. É a última etapa de uma longa jornada, o senhor disse aí, que pode durar até 19 anos entre um ponto de partida e um ponto de chegada, mas aí entra esse aspecto da ansiedade. Doutor, eu não aguento mais ficar com o efeito avental que a gente está mostrando aqui. Olha, o que a gente preconiza é o que dizem os protocolos da nossa sociedade brasileira, internacional, e que a gente sabe que tem uma motivação de simplesmente orientar do que é melhor para o paciente. Então, toda cirurgia plástica reparadora, pós-bariátrica, a gente recomenda que seja feito num período em torno de 2 anos após a cirurgia. Por que isso? Porque é o período que o paciente tem uma estabilização da perda de peso. Essa perda agressiva, principalmente no primeiro ano, causa, por mais que se tenha cuidado, distúrbios metabólicos e nutricionais, que se o paciente antecipar essa etapa da cirurgia reparadora, com certeza não vai ter um resultado adequado e vai se expor a um risco maior de eventual intercorrências da cirurgia plástica. Então, esses 2 anos é um ponto necessário para o equilíbrio da perda de peso, reequilíbrio metabólico e nutricional e ele ir à cirurgia plástica, quando indicado, numa condição favorável. Agora, a gente vê sempre aqui, nos assuntos que a gente aborda na TV Bariátrica, que cada paciente bariátrico tem o seu próprio universo, tem o seu caso específico. Como é que o cirurgião bariátrico define a estabilidade do peso nesse universo tão amplo, nesse espectro de possibilidades que é apenas um único paciente? A gente realmente trata todos os pacientes de maneira individualizada, né? Mas os protocolos seguem uma orientação do que é a grande base da pirâmide desses pacientes, a média, não é? Então, o que a gente fala em termos de 2 anos é porque a maioria dos pacientes vai atingir estabilidade de perda de peso e reequilíbrio em 2 anos de pós-operatório de bariátrica. Muito embora em torno de 90% da perda de peso final ocorra no primeiro ano. Então, essa é a grande angústia, Fernando, porque o paciente chega e diz, não, mas espera aí,
Eu tinha 120 quilos, tenho 1,70 m, agora eu estou com 75. Esses 5, entre aspas, que está sobrando, está aqui no meu abdômen avental, no meu braço que sobrou, então eu quero operar logo. Então aí é uma situação. Na verdade, assim, ao cirurgião bariátrico cabe preparar o paciente, cuidar no pós-operatório, que a gente sempre fala, o tratamento começa com a cirurgia, ele não termina. O paciente não sai da mesa cirúrgica magrinho e sem fome. Isso aí precisa de um acompanhamento. E chegado um momento que existe alguma dúvida ou uma pressão do paciente no sentido de que eu quero fazer logo as plásticas, cabe ao cirurgião bariátrico metabólico segurar, colocar as coisas de maneira adequada, né, aterrissar e encaminhar para uma equipe de cirurgia plástica competente, ética, que vai avaliar a necessidade, o que ele precisa fazer e qual o time de fazer. Então, muito claro assim, não deve sair do computador, a gente não fala mais da caneta, né, do computador do cirurgião bariátrico, encaminha a paciente Maria da Silva para realizar cirurgia plástica de abdômen pós-bariátrico, parará, parará. Então, encaminha essa paciente para uma equipe de cirurgia plástica avaliar a necessidade e o time. Dividindo as responsabilidades. Perfeito. Até porque, da parte da plástica, a responsabilidade, obviamente, é da equipe de cirurgia plástica que vai fazer. Depois da cirurgia plástica, o paciente vai ter que seguir uma série de recomendações médicas. E, mais uma vez, ele precisa de muita força de vontade para ter sucesso na jornada. Sou a Beatriz Pini, psicóloga do Instituto de Medicina Salé e membro da Coesas. Hoje aqui na TV Bariátrica eu vim conversar com vocês sobre a cirurgia plástica, a tão sonhada reparadora. E aí, fiz a minha cirurgia e depois, quais são os desafios? Primeira coisa, nós temos sempre que alinhar as expectativas. Então, conversar muito com a equipe cirúrgica sobre os resultados esperados, cicatrização, qual o tamanho da minha cicatriz, quanto tempo eu vou levar para atingir o resultado esperado. Outro aspecto de extrema importância é a autoimagem. Então, esse paciente que vai para a cirurgia, ele deve ter consciência de como está o seu corpo hoje e depois ele também deve fazer um acompanhamento. Eu indico sempre fotografar o corpo, filmar, se possível também, a cada etapa de cicatrização para que você vá acompanhando esse processo. É importante também a gente sempre avaliar o estado mental, emocional desse paciente. Então, esse acompanhamento psicológico antes, durante e depois da cirurgia bariátrica é fundamental para que esse paciente siga conseguindo manter os seus resultados e muito feliz com a sua escolha. E por falar em pensamento positivo, por falar em coisas boas da vida, chegou a hora da receita da semana. Viemos aqui gravar o programa TV Bariátrica e vimos uma cozinha e como minha vida se divide entre centro cirúrgico e cozinha, eu não resisti e tenho uma oportunidade de trazer para vocês na receita da semana uma receita que é uma coisa que eu adoro fazer, que é um ceviche de robalo com manga. Nós já cortamos o peixe, já fizemos o mise en place de todos os ingredientes e nós vamos temperar. Primeira coisa é pegar um peixe, cortar o peixe o mais retinho possível, bem bonitinho, e aí vamos colocar sal. Obviamente aí depende da característica de cada um, se você é hipertenso, modere um pouco no sal, mas sal é o que dá muito sabor. A pimenta branca moída, ou pode ser a pimenta preta também. Nós vamos dar um toquezinho de pimenta malagueta aqui no caso, bem pouquinho, porque pimenta malagueta arde muito. E a gente vai colocar porque não pode faltar pimenta no ceviche, a não ser que você realmente não tolere. E se puder, use uma pimenta dedo de moça que é mais leve, ela sem a semente não arde muito. Vamos colocar um coentro picadinho, a gente já picou o coentro aqui, tá? Coentro é essencial nessa receita. Vamos colocar a cebola roxa, cortada em julienne, que é bem fininha, né? Uns cortes bem fininhos.
vamos colocar uns tomatilhos que nós encontramos aqui na geladeira, que dá uma cor, dá um frescor, e um ingrediente que tira um pouco da acidez do ceviche, que é a manga. Então a gente cortou a manga em cubinhos, a manga Palmer, que é uma manga que não é muito fibrosa e dá uma doçura ao prato. Pronto, aí a gente mistura tudo isso, né? E quando tiver próximo da hora de servir, a gente adiciona os cítricos. No caso, eu tenho aqui laranja, eu tenho limão Tahiti e tenho limão siciliano, e coloquei também umas raspinhas do limão siciliano, que ajuda a dar um frescorzinho e tal. Enfim, a gente coloca esses cítricos, vão cozinhar um pouco o ceviche, né? Vão cozinhar o peixe, e isso vai ser o prato que você vai servir. E aqui a gente tem o nosso ceviche de robalo com manga e tomatilhos. E aqui está pronto o nosso ceviche, um prato saudável, refrescante, picante, a cara da nossa Bahia, a cara do nosso Brasil. O que é ser? É possuir uma identidade, é pertencer, é existir. Por isso, somos. Somos transformação, transformamos histórias e impactamos vidas. Somos coração em tudo que fazemos. Desde o marca-passo cardíaco, a primeira terapia da Medtronic, buscamos desenvolver mais tecnologias para melhorar a vida das pessoas. Somos superação. Somos a força de trabalho, dedicação e talento de cada um que faz parte dessa história. Desde 1971, levando inovações da tecnologia médica ao alcance dos brasileiros. Somos inspiração, somos a história e o legado da Medtronic. Nos inspiramos na missão de aliviar a dor, restabelecer a saúde e prolongar a vida. Somos esperança. Somos pessoas que cuidam de pessoas com a determinação de nunca parar, pois levamos soluções para hospitais, médicos e pacientes de todo o Brasil. Somos futuro. A inovação é nossa essência. Nossas tecnologias tratam mais de 70 condições de saúde, como as cardiovasculares, neurológicas, de coluna, diabetes e outras. Fazemos a diferença para que instituições e profissionais de saúde possam seguir em frente e juntos possamos mudar a forma como entregamos os cuidados aos pacientes. 50 anos no Brasil da líder global em tecnologia médica. Medtronic Brasil, 50 anos. Somos transformação. Cirurgia plástica depois da bariátrica. Estamos aqui com o Dr. Wilson Sintra, cirurgião plástico, segue conosco aqui. Doutor, quais são as cirurgias que são as mais feitas, quais são as mais frequentes no paciente bariátrico? Esse paciente é, sem dúvida, a cirurgia mais solicitada tanto pelo paciente quanto indicada pelo médico é a plástica abdominal, que seria a abdominoplastia. No caso das mulheres, em segundo lugar, vem as plásticas mamárias, que são as mamoplastias. Mesmo porque as mulheres são um número muito superior de pacientes bariátricos, né, doutor? Agora, vamos falar dessa abdominoplastia. Os músculos da barriga, nessa cirurgia, eles são refeitos também, são recolocados? O umbigo é feito de novo? Muitas vezes, por conta do aumento do volume lá dentro do abdômen, né, intraabdominal, você tem uma distensão da musculatura e um afastamento dos músculos, que são os músculos retoabdominais. São dois músculos que nós temos, que são aqueles que nós trabalhamos como fazemos o exercício de abdominal. Isso. E aí, quando você perde peso, você perde volume intraabdominal e os músculos continuam afastados. Então, na abdominoplastia,
Faz parte do procedimento você fazer uma correção desse afastamento que nós chamamos de diástase. Você recompõe o posicionamento dos músculos. E no caso do umbigo, dependendo da técnica, nós podemos utilizar o mesmo umbigo, quer dizer, na mesma posição, ou fazer um novo umbigo. Aí vai depender da técnica. Interessante. Doutor, e aí a gente passa para a mamoplastia e é natural pensar em silicone. Ele é frequentemente usado? É necessário o uso do silicone? Fernando, necessário não. Nós dividimos os pacientes naqueles que depois que eles perdem peso, eles podem ou não ainda ter um volume suficiente da mama para que seja feita uma montagem de uma mama mais harmônica com o corpo. Mas uma grande parte desses pacientes, eles perdem tanto volume que não tem aquele tecido mamário nem glandular e nem gorduroso suficiente. Aí nós utilizamos a prótese, né, o implante mamário, para aumentar o volume e e deixar um contorno melhor, uma forma melhor da mama. Doutor, é muito importante também a gente dizer que não é todo paciente bariátrico que vai passar por uma cirurgia plástica, né? Esse é um dado muito importante. A maioria, mas não todos. Sim. Os pacientes, quando eles fazem a cirurgia bariátrica, eles perdem muito peso. Esses pacientes, eles têm que ser reavaliados. Por isso que nós contamos aquele período de 6 meses após a estabilização do peso. Porque a pele, ela tem uma capacidade de retração. Depois que você perde o volume, sobra a pele e ela tem uma retração, que é uma retração primária, que nós chamamos. E aí, alguns pacientes não vão necessitar de tratamento porque a pele retrai a ponto de deixar um bom contorno. Muito bom também a gente lembrar as restrições que existem para o paciente depois da cirurgia plástica. Eu estava lendo, nem pode dormir de lado, tem que ser sempre de barriga, no caso da mamoplastia, né? Nem subir escada, carregar peso, quais são essas restrições? Entre 15 dias e 30 dias, nós pedimos para os pacientes seguirem algumas orientações. E faz parte das orientações. Não fazer atividade física, evitar de subir escada, porque você faz provoca uma contração da musculatura do abdômen. E no caso das mamas, não dormir nem de lado e nem de bruços, quer dizer, nem de barriga para baixo, porque senão você aperta a mama e isso pode trazer algum transtorno para o resultado final da cirurgia. Sol, então, nem vou perguntar. Também não pode, né? Sol, 3 meses no mínimo sem sol. Após 3 meses até 6 meses, normalmente com protetor solar e proteção física, né? Biquíni. Doutor, agora eu vou fazer uma pergunta que talvez nenhum paciente deve ter feito para o senhor. Como é que ficam as cicatrizes? Então, nós falamos que é uma troca da melhora do contorno corporal pela cicatriz. É impossível você fazer uma plástica mamária ou abdominal sem cicatriz. Mas o que o cirurgião plástico faz é deixar uma cicatriz que não é pequena normalmente, muito bem posicionada. E aí ela vai ficar escondida nos trajes de banho. Na região pubiana. Mas é um problema social? É um problema em algum momento? Isso pode atrapalhar? Não, normalmente não. Na verdade, essa cicatriz normalmente ela fica realmente coberta. Então, mesmo no biquíni ou no traje de banho masculino, ela fica coberta. Doutor, deve acontecer dos pacientes, alguns, né, não seguirem essas recomendações. Isso é mais frequente do que parece? Quais são os riscos de uma, entre aspas, desobediência cirúrgica? Normalmente o paciente ele já vai muito bem orientado, porque ele já teve que esperar um certo período para aguardar a cirurgia plástica. Ele já foi orientado lá na cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia de maior risco. E aí quando esse paciente vem para o cirurgião plástico, ele já está bastante orientado. Então, como regra, eles seguem as orientações sim. Doutor, nesse caso, voltando a falar da estabilidade de peso, essa é uma questão muito importante porque são vários fatores envolvidos aí, nós estamos tirando parte significativa da pele, o reganho de peso atrapalha todo esse processo. Isso. O reganho de peso é uma coisa que nós vemos na cirurgia bariátrica de 10 anos para cá. Então, esses pacientes,
conforme eles vão se adaptando, eles vão deixando um pouco de lado as orientações e eles acabam ganhando peso. E aí eles perdem resultado. Normalmente é possível fazer a cirurgia plástica de novo? Sim, é possível, mas nunca é como uma cirurgia primária. Sempre uma cirurgia um pouco mais difícil e de resultado um pouco mais restrito. A primeira cirurgia é sempre a melhor e é onde você tem a chance de trazer o melhor resultado. Antes da mamoplastia, outra cirurgia muito frequente, também é preciso ter informações importantes sobre onde e como fazer o procedimento. Veja a segunda parte da nossa reportagem. Doutor, o que é a mamoplastia? Bom, a cirurgia de mamoplastia consiste inicialmente na retirada do excesso de pele. E na mulher, após essa perda ponderal maciça, o tecido mamário ele atrofia muito e a mama cede. Então a gente tem uma pitose mamária acentuada, com muita sobra de pele, mas sem preenchimento, sem tecido mamário. Sempre há necessidade de se colocar o silicone? Quando o paciente tem pouco tecido mamário, eu preciso de algum preenchimento para dar forma e volume a essa mama. E é aí que nós utilizamos o implante de silicone. Quando o paciente tem glândula mamária suficiente, nós não utilizamos o silicone, montamos essa glândula mamária como se fosse uma prótese interna e isso dá volume. Então vai depender de paciente para paciente. Tem um tamanho correto de silicone? Como é feita essa escolha? O primeiro ponto é definir o tamanho da prótese. Esse tamanho da prótese nós fazemos em conjunto com o paciente, tentando escolher uma prótese que fique harmônica com peso e altura. Aqui, por exemplo, nós temos 3 tipos de próteses que têm o mesmo volume, só que eles têm projeções e bases diferentes. Então, inicialmente, nós medimos o tórax do paciente e a partir do tamanho do tórax que nós escolhemos a projeção. Prótese por cima ou por baixo do músculo? Quando o paciente tem bastante tecido mamário, bastante glândula mamária, essa prótese já vai ter uma boa cobertura. Então não há necessidade de levantar o músculo e colocar essa prótese por baixo do músculo. A cirurgia de mamoplastia ou mastopexia começa com o planejamento. Então inicialmente a gente planeja a quantidade de pele que vai ser retirada, que está aqui em achorado. Posteriormente, essa areola sobe para o local que a gente considera adequado, que normalmente é nesse meio aqui do braço. É feita a retirada da pele, a areola subiu e os pontos são suturados. Então, antes nós tínhamos uma mama que era pitosada, que tinha cedido, e nós temos aqui uma mama que está em pé, à custa dessa cicatriz. A cirurgia plástica depois da bariátrica merece muitos cuidados quando o assunto é atividade física. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cris Aquino, a sua personal bariátrica, e hoje eu vou te contar alguns cuidados super importantes para você tomar antes de começar seus exercícios. Depois, lógico, que seu cirurgião plástico liberou você para fazer o treinamento, ok? Fica comigo! O primeiro ponto e o mais importante é que você solte as suas cicatrizes antes de começar o seu treino. E o seu físio, a sua físio, vai te ensinar direitinho como fazer isso. Depois, a gente vai começar o aquecimento do treino fazendo algumas mobilizações que eu vou mostrar para você. Prontinho! Agora você pode começar o seu treino tranquilo, com a sua coluna aquecida e com seus músculos no comprimento e na tensão correto, sem gerar nenhuma sobrecarga extra, com muito mais segurança. Bom treino! Seguindo esse caminho, não tem erro e com certeza vai chegar a hora de dizer para todo mundo ouvir: tá tudo bem!
Fala galera, tranquilo? Meu nome é Ciro Jordano, eu sou bariátrico há 4 anos, completando hoje 4 anos de cirurgia bariátrica e vim aqui compartilhar um pouquinho minha experiência da cirurgia bariátrica com vocês. Cara, eu sou um cara que ganhei uma qualidade de vida absurda com a cirurgia bariátrica e boa parte disso foi graças à atividade física, né? Então, depois de praticar muita atividade física e ter a perda de peso ideal, eu fui fazer a minha cirurgia reparadoras. Hoje fiz 2 reparadoras, uma no peito e outra na barriga, né? A gente fala peito, homem, cara, a gente quebra esse tabu. Tinha ginecomastia, cara, um trauma que eu tinha era tirar a blusa em público. Era absurdo, deixei de jogar vários futebols com os amigos porque eu tinha que jogar no time sem camisa, né? E, cara, a reparadora me trouxe isso de volta. Hoje eu sou felizaço, hoje eu vou pra praia com meus filhos, eu vou curtir com meus amigos, jogar um futebol. E graças a isso foi a cirurgia reparadora, tanto no peito quanto na barriga. E a atividade física depois da bariátrica que fez eu ter essa qualidade de vida. Beleza? Espero que vocês tenham uma experiência incrível com a cirurgia bariátrica e qualquer coisa pode me chamar lá no Instagram. Tamo junto! E assim a gente termina o programa dessa semana, Alto Astral. Quero agradecer muito sua companhia, te convidar para seguir a gente também nas redes sociais. Semana que vem tem mais. Saúde!